Bom, galera, vamos para cilindro então. Cilindro tá no capítulo 10. Tá? Não é muita coisa também. Mas vamos lá. O cilindro, pessoal, ele vai ser aí um prisma, só que a base não vai ser um polígono. A base vai ser um círculo. Tudo bem? Então, vou desenhar aqui dois cilindros, né? O cilindro reto e o cilindro oblíquo, né? Então, o cilindro oblíquo ele é tortinho, cilindro reto, retinho. Em relação a elementos, né? Aí, galera, ó, isso aqui, ó, se você ligar essa reta aqui, de centro a centro, essa reta aqui, a gente chama ela de eixo do cilindro, beleza? Essa reta aqui, ó, a gente chama de geratriz, tudo bem? Ah, professor, mas essa reta aqui não é a altura? Ó, no cilindro reto, sim, a geratriz vai ter o mesmo valor que a altura. Só que a altura, galera, ó, é a distância da base, ó, do topo, né, até o plano da base, ó. Então a altura do cilindro vai ser essa medida H aqui, ó. Lembrando que a altura ela é sempre perpendicular. A geratriz ela não necessariamente é perpendicular ao plano da base, tá bom? Então a altura do cilindro seria daqui até aqui, ou daqui até aqui, tá? Que no caso do cilindro reto coincide. A geratriz é o mesmo valor que a altura, mas no cilindro oblíquo não necessariamente. Tudo bem? A gente também vai ter aqui um raio. Professor, os raios são iguais da base do topo? Sim, tá bom? No cilindro, sim. Porque, pessoal, se você tem raios diferentes, deixa de ser um cilindro e passa a ser um tronco de cone, tá? Você pega um cone e você corta. Aí, o cone é um cilindro, abre aspas, é um cilindro que tem a base com um raio diferente do topo, tá bom? Aí forma esse desenho que vai aumentando, né, as circunferências aí, conforme você vai mudando a sua altura, tá? Então, no cilindro, ó, esses dois círculos são iguais, assim como no prisma, né? No prisma, os polígonos da base e do topo são iguais. Tranquilo? Aí a gente chama aqui esse ladinho do cilindro de superfície lateral, né? E a gente tem a superfície total, que é tudo. Beleza? Então, quando a nossa geratriz aqui, ela é oblíqua ao plano da base, ó, você tem aí o cilindro oblíquo. E quando a nossa geratriz ela é perpendicular à base, né? Ou você pode fazer com o eixo também, porque o eixo ele é paralelo à geratriz, tá bom? Mas quando a geratriz ela é perpendicular à base, a gente tem aqui o caso de cilindro reto. Beleza? Aí, pessoal, existe aí uma secção que a gente pode fazer no cilindro, que é a chamada secção meridiana. Então, quando vocês verem aí essa palavrinha, né, secção meridiana, o que é? A gente vai pegar o nosso cilindro e a gente vai seccionar ele, né, a gente vai fatiar ele, vai passar um plano que contém o eixo. Beleza? Então, deixa eu ver, ó. Pegar um cilindro aqui. Ó, isso aqui é um cilindro, né? Finge que tá preenchido. Se você passa um plano exatamente aqui, ó, pegando o centro, né, do seu círculo, tá vendo? Ó? Os centros do seu círculo, ou seja, pegando o eixo. Se você fatia esse cilindro assim, ó, essa interseção, que seria isso aqui, esse quadrilátero aqui, né? Que aí pode ser, ó, pode ser um paralelogramo, né? Pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, pode ser qualquer coisa aí, o resultado dessa secção, né? Mas se você tira a secção meridiana e dá um quadrado, a gente dá um nome para esse cilindro.
que é o cilindro equilátero. Cilindro equilátero. Tá bom? O cilindro equilátero, pessoal, ó, ele vai ser um cilindro cuja secção meridiana dele, que seria isso aqui então, né? Essa curva geométrica em verde que eu desenhei aqui, ó, se ela é um quadrado, então a gente diz que o nosso cilindro é equilátero, né? E quando ela é um quadrado, a gente tem aqui que essa altura da seção meridiana, que também é a altura do cilindro, é igual à base, que no caso aqui é 2R. Então, no cilindro equilátero, o que faz de um cilindro equilátero? Quando a nossa altura vale 2 vezes o raio. Tudo bem? Então, você teria como altura 2R e como diâmetro da base aqui 2R também. Tranquilo? Isso daí é um cilindro equilátero. E em verde aqui a gente tem a seção meridiana. Porque seção, pessoal, é um corte que você faz, né? Você corta seu sólido e a superfície que você obtém é a chamada secção. Tranquilo? Então, a secção meridiana é quando você passa exatamente na metade do cilindro aí. Beleza? Ó, vamos falar aqui agora sobre área e volume do cilindro. Tudo bem? Ó, se a gente pega aqui um cilindro, pessoal, se a gente desenrola aqui, né? Ó. Deixa eu fazer aqui com papel higiênico para vocês verem, ó. Vou marcar de verdezinho aqui, tá vendo? Então, se a gente pegar o nosso cilindro e abrir, isso aqui, ó, que eu retirei, né? Finge que tá bonitinho aqui, ó. Isso aqui que eu retirei é a área lateral do nosso cilindro, né? A superfície lateral. Que eu posso envolver ele certinho, ó, com isso aqui. Tá vendo? E aí a pergunta é: quais são as dimensões disso aqui? Então, se a gente abre o nosso cilindro aqui, ó, né? Então, isso aqui, ó, é a lateral, né, do cilindro. Basicamente, isso aqui é nosso cilindro aberto, ó. Aqui a gente tem a altura H, beleza? Então, isso aqui é a altura do cilindro, né? A altura do rolo de papel higiênico aí, beleza? E essa base aqui, ó, vai ser o comprimento da circunferência, né, ó. Você consegue envolver o cilindro certinho com isso aqui. Então, o comprimento desse papel aqui vai ser 2πr, né? Que é o comprimento do círculo. Beleza? E como isso aqui representa a superfície lateral do nosso cilindro, a gente tem aí que a área lateral de um cilindro é dada por 2πrh, né? Você faz aqui a área da base vezes a altura, dado que isso aqui é um retângulo. Tudo bem? E a área total? A área total, pessoal, vai ser 2πrh mais 2 vezes a tampinha, ou seja, 2 vezes a área desses círculozinhos aí, que vai ser πr ao quadrado, tá? Então, isso daqui seria a área total do seu cilindro. Precisa decorar isso aqui? Ó, eu não decoro, eu faço na hora. Eu só abro o meu cilindro e faço a altura vezes 2πr, tá? Então, não é algo que você tem que decorar. Você ainda pode fatorar isso aqui como 2πr, e fica que a área total é 2πr, h mais r. Beleza? E em relação ao volume do cilindro, pessoal, o volume vai ser a área da base vezes a altura, da mesma forma como a gente fazia com prismas. Só que agora a área da base é πr ao quadrado e a altura é h. Beleza? Então você tem aqui volume do seu cilindro, você tem área lateral e área total. Tá? Então essa foi a aula de cilindro, né? Basicamente a gente fala o que é um cilindro, que é um prisma de base circular,
A gente fala sobre como é que ele pode ser oblíquo, pode ser reto. A gente fala dos elementos, geratriz, raio, altura. E a gente fala sobre como calcular área e volume, tá? Basicamente, é isso que a gente vai fazer para os outros sólidos também, tá? Então, de cilindro, era isso aí que eu tinha para falar. Aí, você pega lá o IESE, você tem dos exercícios de 573 até os 677 exercícios de cilindro só com isso. Então, junto com aqueles outros 170 exercícios de pirâmide que a gente tinha disponível para fazer, caso necessário, a gente também tem agora aí mais 105 exercícios para fazer só de cilindro. Olha que maravilha, né? Então, tipo assim, com esse pouquinho de teoria, a gente já tem quase 300 exercícios para fazer, não é? Mas aí na lista de vocês, eu já estou passando uma seleção que eu julgo ser suficiente, beleza? Aí, né, lógico, junto com essas listas, ainda tem os simuladinhos, simulados, listas de prova, né? Tudo isso daí vai complementando o nosso estudo até que a gente seja capaz de resolver qualquer questão aí de geometria espacial que aparecer nas provas. Essa é a ideia. Então, essas listas que vocês recebem são todas listas de embasamento, né? Aí a complementação a gente faz aí por meio de outras ferramentas. E assim por diante. Beleza? Ó, vamos ver agora Cone. Cone, galera, vai ser o capítulo 11. Vamos lá para Cone, então. Então, a pirâmide tá para o prisma, assim como o cone tá para o cilindro. Beleza? Então, o que vai ser um cone, pessoal? Um cone vai ser uma pirâmide de base circular. Eita. Olha só quem veio visitar a gente. Poxa, gato. Isso é hora, gato. Bom, galera, coloquei o gato para dormir aqui. E, bom, como eu tava falando, né? Agora a gente vai estudar cone aí, que compreende, então, o capítulo 11. Daí, o cone, né? Ele vai estar para a pirâmide, assim como o cilindro está para o prisma. Então, o cone nada mais é do que uma pirâmide de base circular, né? Aí, assim como no cilindro a gente não tem aresta, né? A gente tem geratriz. Aqui no cone a gente vai ter geratriz também. Geratriz. Então, cada um dessas retinhas aqui, ó, que compõem a superfície lateral do nosso cone, é uma chamada geratriz. Então, como vocês podem ver, ó, essa geratriz aqui, ela é maior que essa, né? Então, as geratrizes do cone, elas podem ter tamanhos diferentes, tá bom? Aí a gente também tem a base, que é um círculo, que por conta disso tem um raio. Então, essa daqui é a nossa base. E o cone, ele também tem a altura, né? A altura H. Então, se você ligar aqui o vértice do cone ao plano da base de maneira perpendicular, você tem aí que essa medida aqui é a sua altura. Tudo bem? O seu cone, pessoal, ele pode ser reto ou oblíquo, né? Esse aqui é um exemplo de cone oblíquo. E esse daqui é um exemplo de cone reto, que é o chapeuzinho de festa, né? Então, cone reto e oblíquo. Né? O que faz o cone reto ser reto? Bom, a altura dele tem que estar no centro da circunferência. Da mesma forma como as pirâmides retas têm a sua altura no centro do polígono. Não é isso? Então, se o nosso vértice aqui ele tá alinhadinho aqui com o centro, a gente tem aí o cone reto, tudo bem? E esse aqui, ó, essa reta que liga o vértice ao plano da base, ela é oblíqua. Né? Ela não é reta, por isso que o cone recebe o nome de cone oblíquo e não de cone reto. Beleza? A gente também pode ter uma seção meridiana do cone,
né? Se você pegar aí um cone, a seção meridiana dele, pessoal, também passa pelo centro, né? Pelo centro O aqui, da mesma forma como a do cilindro, né? E então, isso daqui, ó, essa figura plana que vai aparecer aqui, vai ser então a nossa secção meridiana. Beleza? E da mesma forma como a gente pode ter um cilindro equilátero, o que é um cilindro equilátero? É um cilindro cuja secção meridiana é um quadrado. A gente também pode ter um cone equilátero. Beleza? Então, cone equilátero. O cone equilátero, pessoal, tem como secção meridiana, adivinha? Um triângulo equilátero. Então, se você pegar aí um cone em que isso aqui é um triângulo equilátero, né? Você tem aí que esse cone, ele é o chamado cone equilátero, beleza? E ó, isso daqui então vai ser a nossa geratriz, certo? Isso aqui vai ser a nossa altura, e a base desse cone vai ser 2R, né? A base desse triângulo aqui da seção meridiana. Então, quais são as propriedades do cone equilátero? Bom, em primeiro lugar, a geratriz é igual a 2R, certo? Ó, porque esse lado aqui tem que ser igual a esse. E a gente sabe que a altura do nosso triângulo equilátero é dada pelo quê? É dada por L raiz de 3 sobre 2, não é? Em que esse L aqui é ao lado do triângulo equilátero. Então, a altura de um cone equilátero você pode escrever como G raiz de 3 sobre 2, usando aqui a geratriz, ou você pode usar 2R. E aí você vai ter que a altura dele vai ser, ó, trocando aqui por 2R, vai ser R raiz de 3. Tudo bem? Então, isso daqui é a altura de um cone equilátero, ou escrito assim, né? Isso daqui é a geratriz desse cone equilátero. E, bom, pessoal, agora a gente vai aprender a calcular, então, a área e volume do cone, tá bom? Só que a área, pessoal, a gente só vai aprender do cone reto, tudo bem? Ó. Cone reto. Ó. Por que a gente só vai aprender do cone reto? Porque se você pega aqui a superfície... Oh, meu Deus. Se você pega aqui a superfície lateral do cone, se você corta isso aqui no meio e abre o seu cone, né? Você vai ter essa figura aqui, ó. Tudo bem? Daí, cada uma dessas retinhas aqui, ó, é uma geratriz do cone. E no cone reto, essas geratrizes são todas iguais. Então, tipo assim, a distância desse ponto até esse arco vai ser sempre igual à geratriz. Tudo bem? E isso aqui só acontece no cone reto. Se você tem um cone oblíquo, não vai ficar bonitinho assim. Tá? Mas já já eu mostro. Ó, mas só deixa eu mostrar como é que faz pra gente calcular a área lateral do cone reto, então. Ó, galera, a gente vai ter aqui esse θ. Tudo bem? Esse θ que apareceu. Isso aqui, então, vai ser um setor. A área lateral do nosso cone vai ser a área desse setor circular de raio G e ângulo θ, tá bom? Então, se você calcula a área de um setor circular de raio G e ângulo θ, você tem a área lateral do seu cone. Só que como é que faz pra gente descobrir esse ângulo θ? Ó, galera, isso aqui, ó, que eu vou desenhar em rosa aqui, isso aqui é o nosso comprimento aqui da base, né? Isso aqui vale 2πr, em que R é o raio do seu cone. Beleza? Então, isso significa, ó, que esse comprimento aqui de 2πr, ó, ele também vai ser igual a θg. Θ em radianos, tudo bem? Então, lembra lá como é que a gente fazia para calcular arco, né,
arco de circunferência, lá na geometria plana, a gente multiplicava o raio pelo ângulo, o ângulo dado em radianos, né? Tanto é que, ó, 360 é 2π, e se você pegar aí uma circunferência, então, de raio R, o comprimento dela é como se fosse 2πr, né? Como se fosse θr, em que θ é 360 graus, ou 2π. Tranquilo? Então, tipo assim, θg, pessoal, com θ em radianos, é o tamanho desse arco, ó. E θg é igual a 2πr. Tudo bem? Então, você acabou de descobrir que o seu θ, ele vai ser 2π, que multiplica a razão r sobre g. Então, isso aqui, ó, é o ângulo do cone. É 2π que multiplica essa razão de r sobre g. Tranquilo? Professor, mas então quer dizer que se o meu raio for maior que a geratriz, esse ângulo aqui ele vai ser maior que 360? Olha, isso seria verdade. Só que, se você prestar atenção, a geratriz, pessoal, ela é a hipotenusa desse triângulo de catetos R e H, né? Se você faz aqui o Pitágoras com altura e com raio, você obtém a geratriz, né? Então, como a geratriz é a hipotenusa, você está dividindo cateto por hipotenusa, não tem como isso aqui dar um número maior que 1. Logo, o seu θ, ele vai ser algo menor que 2π. Ele vai ser algo menor que 360. A não ser que a sua geratriz seja igual a R. Quando que a sua geratriz vai ser igual a R? No caso que a sua altura é 0. E aí você não tem um cone, você tem um círculo. Tranquilo? Mas, então, quanto mais achatado for seu cone, maior esse ângulo, né? Por exemplo, se você tem um cone que é assim, ó, bem achatadinho, significa que esse ângulo aqui, ó, que esse ângulo θ, ele vai ser bem próximo de 360. Quanto mais achatado for o seu cone, tudo bem? E quanto mais pontudo ele for, ó, menor vai ser o seu ângulo, tudo bem? Menor vai ser esse ângulozinho aqui, porque a superfície disso aqui seria algo desse tipo, ó. Entenderam? Né? Aí você tem aqui um tetinha. Mas enfim. Então, a partir do momento que você consegue calcular esse ângulo θ do cone, né? Dado então pelo produto de 2π por essa razão, entre o raio e a geratriz, você sabe quanto vale essa abertura. E se você sabe quanto vale essa abertura, você pode fazer uma regra de 3. Você fala que o seu θ está para sua área lateral, certo? Assim como 2π está para πg ao quadrado, tá bom? Porque, tipo assim, isso daqui é um setor, né, de uma circunferência de raio G e não de uma circunferência de raio R. Então, a área da circunferência toda aqui, a área do círculo todo, seria dado por πg ao quadrado. Só que aí a gente faz a regra de 3 para descobrir, então, a área só desse setor, dado que ele tem ângulo θ, tá? O que a gente conclui disso aqui? A gente conclui que a área lateral do cone, né, ela vai ser dada por θ sobre 2π, que multiplica πg ao quadrado. Isso aqui trabalhando com θ em radianos, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem trabalhar com θ em graus, aí vai ser θ dividido por 360 vezes πg ao quadrado. Aí você coloca seu θ em graus. Em vez de dividir por 2π, você divide por 360. Porque aqui a gente está multiplicando essa razão. Ó. Isso aqui é uma razão, né? Entre o θ e o 360. A gente multiplica essa razão pela área total, que seria a área desse círculo completo. Beleza? Então, a área lateral do cone, você pode até simplificar isso aqui, né? E falar que é θg ao quadrado sobre 2. Beleza? E isso daqui, pessoal, nos leva a uma filosofia interessante, ó. Reparem que... Olha só como é que a gente escreveu a área lateral do cone, ó. θg ao quadrado sobre 2. Meu professor de matemática passava pra gente um bisuzinho que era assim, ó. Trata isso aqui
como se fosse um triângulo. Ó. Isso daqui não é G, né? Ó, isso aqui não é G. Finge que G é a altura desse triângulo, né? E que a base dele, ó, vale θg. Então, você calcular a lateral como sendo G vezes θg sobre 2. Aí você chega em θ, G ao quadrado sobre 2. Tá bom? Mas isso aqui é só um jeito de lembrar rápido, né? Você fala, então, que a geratriz é como se fosse a altura de um triângulo e a base θg. Daí, numericamente, essa analogia te leva para a área, tá bom? Mas isso aqui não é o jeito certo de fazer. Isso aqui é só um jeito certo é só um jeito de enxergar, tá? Aí dá numericamente igual. Se você tratar isso aqui como se fosse um triângulo de altura G e base θg. Tudo bem? Então, essa daqui vai ser a área lateral do nosso cone, pessoal. Bom, galera, daí se você não quiser encontrar o seu θ para calcular a área lateral, ó, existe outra maneira de se calcular a área lateral, tá? Então, ó, vou circular isso aqui como se fosse uma formulinha, né? Um jeito de se calcular a área lateral. Mas, ó, se você troca esse θ por 2πr sobre g, então vai ficar 2πr sobre g vezes g ao quadrado sobre 2, né? Aí o 2 corta com o 2, o g corta com o g, e você chega em πrg, tá? Então, a sua área lateral, ó, outro jeito de calcular, né? πrg. Ah, professor, esse bisuzinho aqui ainda funciona para achar isso aqui? Funciona. Porque, ó, da mesma forma como isso aqui vale θg, isso aqui também vale 2πr, né? Então, se você trata isso aqui como um triângulo, você tem que a sua área é g, é a altura vezes a base, dividido por 2. Aí você chega em πrg, né? Ou πgr, ó. Tá? Então, tanto faz se você calcula a sua área lateral assim ou assim. Assim é calculando o θ primeiro. E assim é sem calcular o θ. Tá? Aí, às vezes, depende do exercício, né? Se ele pede para você calcular o θ, aí você consegue encontrar a lateral pelo θ, né? θg ao quadrado sobre 2. Agora, se não, você encontra com o raio e com a geratriz. Tudo bem? E a área total, professor? Bom, a área total... A área total, galera, ó. O que vai ser o nosso cone, ó? Nosso cone é isso aqui, né? Ele é aberto. Isso aqui, ó, vale πr ao quadrado. E se a gente falar que isso aqui vale πrg, a gente tem que a área total é πr ao quadrado mais πrg. Então, a área total vai ser πr, que multiplica g mais r, né? Ou r mais g, tanto faz. Então, isso aqui seria a área total. Mas reparem, pessoal, que a gente não precisa decorar nada disso, né? O importante é vocês saberem o raciocínio para se chegar na resposta. Como é que eu chego na área total do cone? Eu abro ele, né? Eu abro ele e aplico meus conhecimentos de geometria plana. Aí eu chego em todas essas fórmulas. Então, não precisa decorar nada disso aqui. Só se vocês quiserem, né? Só se estiver sobrando espaço no cérebro aí, né? Agora, caso contrário, vocês podem aprender o raciocínio e daí, de tanto fazer exercício, isso aqui já vai começar a ficar natural. Aí vocês vão sempre, tipo, saber de cabeça, entendeu? Mas, tipo assim, na hora de fazer exercício, se vocês quiserem irem deduzindo toda hora, porque aí vocês vão conseguindo, tipo, desenvolver raciocínio ao invés de decorar, né? E eu particularmente acho que é melhor desenvolver raciocínio do que decorar uma fórmula, porque na hora da prova você pode esquecer. Mas o raciocínio você não esquece. A fórmula você esquece. Beleza? E o volume, pessoal? Bom, o volume do cone, galera. O volume do cone vai ser 1/3 do volume do cilindro, né? Então, da mesma forma como o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma correspondente, o volume do cone vai ser 1/3 do volume do cilindro correspondente. Tranquilo? Então, se você tem um cone, você pode desenhar um cilindro, ó.
em volta dele aí, e aí o volume dele vai ser 1/3 do volume do cilindro. Tudo bem? Mais conhecido aí como 1/3 de πr² vezes h, que é o volume do cilindro, né? A base, πr², vezes a altura. Pessoal, dito isso, ó, a gente tem aí dos exercícios 678 até o 758, que dá aproximadamente 80 exercícios, tá bom? Então, só com isso aqui que eu passei de cone, a gente tem mais 80 exercícios disponíveis para fazer, tá? Que usam essa ideiazinha aí. Legal? Bom, galera, na próxima parte da aula, então, a gente vai falar sobre o último sólido de hoje, que é sobre esfera, tá bom? Então, vamos partir para a próxima parte da aula. Ah, pessoal, eu falei que eu ia falar, acabei esquecendo, mas ó, quando a gente tem um cone oblíquo, tô gravando isso aqui depois, né? Ó, quando a gente tem um cone oblíquo, pessoal, as geratrizes aqui, elas têm tamanhos diferentes, tá bom? Então, se você abre esse cone oblíquo, ó, você vai ter algo desse tipo, beleza? Ó, as geratrizes, elas vão ficando cada vez maiores. Para calcular a área disso daqui, a gente usa cálculo integral, tá bom? Que é a integralzinha, né? Aí você vai ter que fazer uma integração aqui com base no aumento dos seus raios, só que aí já foge do ensino médio, né? Você entra no ensino superior e então os vestibulares eles não vão cobrar esse tipo de coisa, tá? A gente fica no cone reto para calcular a área, porque senão tem esse problema aí do cálculo integral, tudo bem? Mas, dito isso, agora sim, vamos para esferas aí, tá bom? Bora lá.